Bom dia a todas, todos e todes. Nós estamos dando início à nossa série de webinários Mulheres em Outubro, avanços na proteção penal. Hoje nós falaremos sobre importunação sexual e nos próximos dias sobre stalking e violência psicológica contra a mulher. É mais um evento da Escola de Magistrados da Terceira Região e desta vez em parceria com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de São Paulo. Eu sou Terezinha Caserta, sou diretora da Escola de Magistrados e também presidente da Comissão de Equidade de Gênero. Como temos feito nos nossos eventos, eu vou fazer a minha audiodescrição, que é uma iniciativa inclusiva para facilitar a participação das pessoas que têm alguma dificuldade visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, semilongos, partidos ao lado, tenho olhos castanhos também, uso óculos de aro cinza, e estou trajando uma blusa de cor azul marinho com listras formando losangos em branco e vermelho, e brincos de prata. Ao fundo se vê o logo da nossa escola, onde está escrito EMAG 30 anos, alusivo à comemoração dos 30 anos de criação da nossa escola, em cores vermelho e azul, predominantemente, e no canto direito superior, um pequeno triângulo formado por 17 bolinhas coloridas com as cores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, formando uma flecha indicando para cima e para frente, que é o movimento do conhecimento que pretendemos trazer com a nossa escola. Este evento que se inicia hoje, ele tem a coordenação da desembargadora federal Inês Virgínia, que é diretora suplente da nossa escola e também integrante da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, essa comissão que também está organizando, juntamente com a EMAG, a associação, estes webinários, e também a coordenação do juiz federal, substituto Ricardo Mendonça Cardoso, também membro da mesma comissão. Hoje nós teremos, para nossa honra e satisfação, a palestra da deputada estadual Isa Pena e também a palestra da juíza federal Renata Lotufo, que já se encontra aqui conosco, e eu agradeço a presença, a saúde, a doutora Renata, que é uma grande colaboradora da nossa escola, tem sempre atuado em muitos eventos e sempre com muita qualidade. Eu vou solicitar aos participantes que façam também ao início a sua audiodescrição, descrevendo as suas principais características físicas, vestuário e também o que se vê na tela. E nós estaremos recebendo durante o evento perguntas, comentários no chat, e elas são sempre muito bem-vindas, porque tornam o nosso evento mais dinâmico, mais interessante. Só pedimos que o participante coloque o seu nome e a quem está dirigindo a pergunta. E ao final, nós endereçaremos essas perguntas aos nossos melhor dizendo, às nossas palestrantes. Eu vou fazer uma pequena inversão aqui da ordem, porque a deputada está com um pouco de atraso em razão de um outro compromisso, então vamos iniciar pela fala da juíza federal Renata Andrade Lotufo, ela que é juíza desde 96 na Justiça Federal, titular atualmente da 4ª Vara Federal Criminal, foi diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo de 2007 a 2010
e nesse período foi responsável por projetos de aperfeiçoamento técnico dos servidores públicos da Justiça Federal e também pela criação da revista Justiça em Revista. Ela foi membro da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, dada a sua grande experiência em juizados especiais federais e em turmas recursais. É mestra em Direito, especialista em Processo Civil pela PUC e juíza formadora tanto da Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, como da nossa EMAG. Então, eu passo agora a palavra à doutora Renata para a sua exposição pelo tempo previsto de 30 minutos. Alô? Oi, posso falar? Entrou um som aqui? Alô? Obrigada, doutora Terezinha. Porque quem fez esse contato com a Isa, a doutora Isa, foi a Inês, sabe? Oi. Tá me ouvindo ou não? Tá aparecendo meu som, né, doutora Terezinha? Tá. Então, bom, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Bom, eu vou me autodescrever, eu sempre acho essa parte difícil e eu sempre que faço, eu tenho a impressão que a minha autodescrição de um dia não sai muito igual ao do outro. Mas, enfim, a gente vai tentando. Vou começar pelo fundo, eu uso um fundo de tela daqueles fixos, que é o fundo de tela das audiências, onde tem a bandeirinha do Estado de São Paulo de um lado e o logo da Justiça Federal de São Paulo do outro. E a foto do fundo é uma foto lá, eu acredito que seja uma foto lá do fórum, ou de algum fórum que dá a impressão de ser uma sala de audiência, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, recém-completados no sábado, tenho cabelos castanhos médios, com umas pontas um pouco mais claras, estou usando uma blusa preta de gola alta, brincos de argola prateados, tenho um maxilar largo, olhos pretos, enfim, sobrancelha bem marcada. Talvez dê para ter uma ideia de quem eu sou desse jeito. Bom, entrando já no assunto aqui que foi pedido, que a gente está falando dos aspectos penais, né? A gente vai falar hoje sobre o crime de importunação sexual, que foi um crime que entrou no nosso Código Penal em 2018, mais especificamente no dia 24 de setembro de 2018, através da Lei 13.718. Então, é um crime que acabou de fazer aniversário, que tem 3 anos, e eu vou resumir um pouco um artigo que tem um pouco longo, que foi desse livro aqui, que foi coordenado pela nossa desembargadora Inês Virgínia, né, que é Mulheres e Justiça, no qual eu fiz toda uma digressão histórica e toda uma análise bem aprofundada desse novo tipo penal, né? E no artigo, eu começo no artigo contando uma história do alfinete de gancho, né? Que foi um presente que eu ganhei da minha tia quando eu tinha 15 anos. Eu comecei a andar de ônibus. Ela me deu um alfinete de gancho porque ela falou: como a rua é dos homens, você tem que saber se defender. E aí eu colocava o alfinete de gancho na mochila, assim, discretamente, e com isso eu fui desbravar a rua, né? E depois disso, lógico que eu fui muito importunada, né, como qualquer mulher que utiliza transporte público. Eu passei esse alfinete de gancho, não é o mesmo alfinete de gancho, obviamente, mas eu também passei isso para minha sobrinha. E aí eu fico me perguntando, nossa, isso faz tanto tempo já, né? E em 2014, eu soube que um movimento de mulheres, um movimento feminista, ela começou a distribuir alfinete de gancho no metrô de São Paulo, né? Com o lema, não me encosta que eu te furo. Então, assim, eu estou falando o meu primeiro alfinete de gancho eu ganhei nos anos 80. E aí a gente vai pensando, nossa, 80, 90, anos 2000, em 2014, né, começaram a distribuir. Então, a gente está falando de coisa assim, de 40 anos, mais ou menos, ou mais, porque a minha tia, quando me deu o alfinete de gancho, ela já usava no ônibus e ela tem 80 anos de idade, então isso faz muito tempo. Mas isso aí, então,
traz um problema o quê? Eu acho que a gente tem que pensar nisso como um problema histórico. Essa frase de que a rua é dos homens é uma frase muito forte, que todas as mulheres aprenderam, que a gente ensina e foram ensinadas de mães, de avós para as mães, das mães para as filhas, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente vê, quando a gente começa, por exemplo, a olhar a lei, os aspectos civis do último século, não precisa ir longe, a mulher foi conquistando seus direitos civis muito paulatinamente, né? A gente não parou para pensar que a gente tem direito ao voto desde 1932, então a gente está falando de menos de 100 anos, né? A gente, apenas nos anos 40, é que veio lei trabalhista para proteger a maternidade e todas essas outras, esse início de proteção aos direitos da mulher, né? A mulher, a mulher casada não tinha capacidade plena, né? Até 1962 ela era relativamente incapaz, né? Apenas com a lei do divórcio, em 77, é que deixou de ser obrigatório colocar o nome do marido. Então, a gente tinha aquela noção de que a mulher era realmente um apêndice, né? Igual a história de que Eva foi feita da costela de Adão. Então, nossa, você casou, você tem que colocar o nome do marido, porque você passa a ser do marido, né? E aí tinha até uma construção de jurisprudência dizendo dos deveres conjugais, de que quando a mulher se recusava a cumprir os deveres conjugais, que não seria estupro. Tudo isso estou falando do século passado, não é do século retrasado, não é da Idade Média. É muito pouco tempo, se a gente for parar para pensar. Se a gente for olhar o aspecto penal, então, piorou, porque o Código Penal de 1830 aliava todos os conceitos desse tipo de crime à honestidade e à virgindade da mulher. Então, só era estuprada a mulher que fosse considerada honesta, no olhar de quem estava julgando, né? Quem que é a mulher honesta? Não sei. Aí, com isso, foi evoluindo. Em 1940, a gente ainda tinha no nosso Código Penal os crimes contra os costumes. Então, se você for parar para pensar, quem que era o bem jurídico protegido? É a mulher? Não, é o costume. É o costume. Então, não é um bom costume você sair por aí estuprando uma mulher. O recado é bem esse, né? Então, quando a gente começa a pensar, olhar sobre esse aspecto, foi com esse século que a gente começou a dar uma bela de uma guinada. Uma coisa que vem histórico de muito, muito tempo. Então, foi nesse século, em 2006, que veio a Lei Maria da Penha, em 2010 que veio aquela lei do assédio sexual, em relação, né, dentro do ambiente de trabalho, quando o superior hierárquico comete o assédio, e aí que começaram a surgir os casos de repercussão, e viram que o crime de importunação sexual, que atualmente é definido como praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro, que é comumente visto em transportes públicos, na rua, enfim. Esse crime não tinha um tipo penal específico para ele, tinha que fazer algumas adaptações e alguns encaixes, né? Teve um caso muito rumoroso em 2016, que foi a respeito daquele rapaz chamado, não lembro se é Diego, que ejaculou numa moça no ônibus, uma moça que estava dormindo. Tiveram outros casos rumorosos, e com isso foi crescendo e a necessidade de ter uma lei, né? De ter uma lei que penalizasse especificamente esse tipo de coisa. E o que aconteceu a partir dessa lei, né? A gente tem a ilusão, né, de que a partir do momento que a gente tem uma lei penal criminalizadora nova, que na verdade às vezes pode não ser nova, porque ela vem atender um reclamo antigo da sociedade, né, como é esse caso, no dia seguinte, como um passe de mágica, então vai estar tudo bem. As pessoas vão falar, nossa, não vou fazer mais isso porque agora é crime. Só que não é assim que funciona, né? A sociedade não tem esse movimento. A lei, o que a gente nota assim, a lei, o crime de importunação sexual, ela tem algumas vantagens. E a primeira vantagem que eu vejo muito claramente, e que deu para notar nesses últimos 3 anos, ela, de certa forma, incentiva e legitima algumas políticas públicas.
Mas aí vocês me perguntam, mas essas políticas públicas não poderiam ter sido feitas antes? Poderiam e deveriam, assim como foram em alguns casos. Aquele caso do vagão rosa do Rio de Janeiro foi feito antes da lei. Já tinha o vagão rosa. Mas teve a lei, a criminalização, ela traz uma outra entonação. Então, por exemplo, teve uma campanha lá em Florianópolis que falava importunação sexual é crime, e o ponto final é a cadeia. Então, fez um trocadilho, né, do ponto final do ônibus, tal, com o resultado do crime, para justamente chamar atenção, né? Então, nesse ponto, é importante, a lei penalizadora traz essa função de justamente de legitimar aquilo que já existia, essa vontade de boa parte da população. Mas aí vocês vão falar, nossa, mas a gente está acompanhando aqui as notícias e nada mudou. Talvez esteja até pior, né? Eu vou comentar as notícias aí do último bimestre. A gente teve notícias horríveis. Há 6 dias morreu a Vanessa, né? Que é o nome da moça que morreu prensada. Então, assim, só a lei criminalizadora, ela vai adiantar sozinha? Não. A lei sozinha, ela não tem esse poder todo. Ela não tem esse poder de mudar toda uma cultura tão antiga e tão arcaica. E quando a gente fala de cultura arcaica, a gente tem que parar para pensar que nas guerras, sei lá, desde antes da Idade Média e talvez até hoje, quando um povo invade o território do outro, né? Invade, mata, não sei o quê, todo mundo sabe o que acontece depois. As mulheres são estupradas como um sinal de dominação. As mulheres são estupradas para quê? Para passar aquele recado de, olha, esse território é meu, eu dominei, né? Tem estudos super interessantes, não sei se todo mundo já leu e tal. No final da Segunda Guerra, as mulheres alemãs teve estupro em massa, né? Então, a gente vê que tem até vários documentários que falam isso. Isso aí, essa cultura, ela é mundial e ela vai ter que ser modificada aos poucos. Então, tudo bem, a gente tem a lei penal, né? A gente tem que fazer valer a lei penal, a gente tem que divulgar cada vez mais essa lei penal, ampliar essa lei penal. Na hora que for cumprir essa lei penal, aquela pessoa que cometeu o crime, ele não pode achar que ele vai pagar esse crime e vai estar livre. Ele tem que ter algum tipo de tomada de consciência daquilo que ele fez, né? E aí, que é uma coisa que eu insisto muito, a gente tem que sempre, paralelamente a isso, trabalhar com valores para educar. Então, tudo bem, a gente tem a lei penal? Tem a lei penal. A gente tem que divulgar essa lei? Tem que divulgar essa lei. Quando? Aonde? Com quem? Tudo bem, na televisão, no jornal, na internet, ótimo. Mas a gente também tem que divulgar nas escolas e dentro de casa. Para quem? Para os nossos pequenos, né? Porque a gente tem que divulgar esses valores para essas crianças que estão crescendo num mundo também tão violento, num mundo tão louco como nós, né? A gente precisa quebrar os ciclos de violência e entender isso como um problema social. Assim como aconteceu aqui em São Paulo, que agora é uma lei estadual, de que se algum vizinho escutar, ou o síndico escutar violência doméstica, tem que denunciar. Acabou aquela história, acabou finalmente aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Vai meter a colher, vai meter a polícia, sabe? É isso que é o certo. Não tem cabimento todo mundo ficar quieto ouvindo uma mulher apanhar e achando que isso é normal, porque isso daí é do privado. Não é privado.
Não é. A violência é um problema de todos. E isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente, tá? E aí, por isso que a gente precisa trazer essa educação do todo. A gente não pode assistir uma mulher sendo atacada, desrespeitada, em qualquer que seja a situação. Não adianta ficar quieto. Você, quando fica quieto, de certa forma, você contribui para isso, né? E também, eu gosto, no livro, eu coloquei, eu trouxe 2 livros, né? Dois livros que eu gosto muito, que é o da Chimamanda, gente, o nome dela é impossível de falar, né? É a Chimamanda Ngozi Adichie, que fala para educar crianças feministas. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, é que eu tô com fundo de tela aqui, fica difícil. Vou tentar tirar o fundo de tela para tirar, para mudar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Não aparece. Esses fundos de tela são terríveis. Eu vou tirar o fundo de tela e aí eu consigo mostrar. Então, é esse livro aqui, da Chimamanda, e esse livro daqui, da Peggy Ornstein, que fala sobre garotas e sexo. Mas ela fala muito sobre a educação sexual de garotas e garotos. Então, o que elas falam, e eu acho muito interessante, que a gente tem que quebrar esse ciclo de violência também na educação dos nossos filhos e na escola. Então, uma coisa, recusar não significa seduzir. Acabou essa história de que, o legal é ser mulher difícil. E aí, se alguém chega para o menino, vai lá, insiste. Porque se ela disse não, é porque ela está querendo cidade difícil. Não, se ela disse não, é porque não, ela não está afim no momento. A Chimamanda fala, né? Eu adoro essa parte que ela fala que chega de meninas boazinhas. A gente fica criando as nossas filhas para serem boazinhas, para agradar o outro, para fingir que, você gostou do presente? Ai, adorei. A gente fica criando filha para ser fingida, para estar preocupada com o que os outros pensam. Não, chega, isso é péssimo. Isso é péssimo porque a gente transfere isso para o outro. E aí, quando a gente é assediada na rua, quando alguém pega e encoxa a gente, ou alguém fala alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai pensar é, mas essa roupa tá errada. Eu fiz alguma coisa que ele tivesse achado que ele poderia fazer isso. É isso que faz criar filha boazinha. É esse tipo de pensamento que todas nós temos, né? É a gente pegar e jogar a culpa na gente mesmo. Outra coisa, criar os filhos, tanto faz meninas e meninos, meu corpo, minhas regras. É você quem manda. O não é a regra e o sim é a exceção. Isso é importante, né? A quinta coisa que eu elenquei aqui, que a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca pode ser da vítima. Então, sempre que alguém também chegar e relativizar, mas ela estava lá conversando de mini saia. Ela tem o direito de conversar de mini saia. Quem não tem o direito é o outro. Se te incomodou a mini saia, vira e olha para o outro lado. É muito simples. E também a questão da educação sexual dos meninos, né? A PEG fala, ela relata aqui no livro, nos Estados Unidos tem um grande problema de estupro dentro dos campos, né, universitários. E aquela história de educar os meninos que acham que, né, que tem que ser machões e tal. E aí um problema muito sério que a PEG relata aqui é quando as meninas bebem e ficam inconscientes, assim, meio bêbadas e tal, então que eles acham que então meio que consentiu, sabe? Ela bebeu, tá meio... E o que ela prega é o seguinte, que se você tiver qualquer dúvida da consciência da outra pessoa, na dúvida não faça. Porque eles estão, lá nos Estados Unidos, tem alguns estados que estão pregando o ônus da prova inverso. Então, se tiver uma acusação de estupro nesse caso, eles vão ter que provar que a pessoa estava plenamente consciente. Que pode ser que não seja fácil, né? Bom, eu quero mais assim, eu ouvi as perguntas, tal, mas eu não queria deixar de falar uma coisa que eu acho que está incomodando todo mundo aqui, né? Que são as últimas notícias.
Então, no dia 28 de setembro, numa cidade chamada Palmas, né, que fica no Paraná, uma moça chamada Andressa estava andando de bicicleta, foram passar a mão nela, ela caiu, se machucou. As cenas apareceram, é só dar um Google, as cenas aparecem no jornal, na internet, aparecem em tudo quanto foi lugar. A moça toda machucada, assim, é uma coisa que dói na gente também, né? Dói na gente. Ela estava andando de bicicleta na rua. A Vanessa, dia 12 de outubro, ou seja, há 6 dias, há menos de uma semana, ela estava lá conversando com um cara. O cara estava no caminhão, ela estava conversando, um outro cara passou, ô gostosa! O cara do caminhão foi brigar com ele, não sei o que, ele saiu com o carro, voltou, prensou ela e matou. Por quê? Porque ele achava que ele tinha o direito de chamar ela de gostosa, né? Do mesmo jeito que o outro cara achava que tinha o direito de passar a mão na bunda dela enquanto ela andava de bicicleta. Eu presenciei um caso, e ó, vou contar esse caso aqui faz muito tempo. Foi no começo dos anos 2000. Eu fui com a minha mãe no Parque da Aclimação, a gente estava caminhando, e aí tinha uns jardineiros que passaram assim no parque, e tinha umas meninas, tinha uns 12 anos por aí, que estavam num grupinho, e elas cruzavam o parque. Tinha uma rua que era a escola e uma outra rua ali. Então, para cortar caminho, elas cruzavam o parque. O parque público, gente. Assim. E aí os jardineiros passaram e eles estavam naquela caçamba daquele carro lá de jardineiro, de jardinagem. Aí um deles fez assim com a mão, ó, e pá, passou a mão na bunda da menina, as meninas saíram correndo, eu não vi onde que as meninas foram, mas eu fiquei tão possessa. Eu fui lá na administração do parque, eu perdi minha manhã, né? O mais fácil era pegar, ter ido embora, ter xingado e ter ido embora. Eu fui lá na administração do parque e falei, aconteceu isso, 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 isso. Aí eles passaram o rádio e mandaram os caras irem lá. Os caras foram lá, eu reconheci, foi esse daqui, que passou a mão. Os outros riram, mas esse aqui passou a mão. Aí eles pediram meu telefone e tal. Eu dei o telefone do fórum na época, que eu como mulher também falei, eu não vou dar o telefone da minha casa, né? Vou dar o telefone do fórum. Dei o telefone do fórum. Passou uns meses, ele me ligou no fórum, me xingou de tudo quanto foi nome, dizendo que ele foi mandado embora, que ele estava sem emprego, que a culpa era minha. Foi isso. Isso. Agora, o fato de ele passar a mão na bunda de uma menina que devia ter uns 11, 12 anos, num parque público, isso era normal. E aí, isso me faz pensar. Isso me faz pensar uma coisa. Quando a gente pensa aqui no Brasil num espaço público, num parque, um banheiro público, não, qualquer lugar público. Como que a gente cuida do nosso espaço público? Porque às vezes quando a gente viaja para fora, a gente viaja fora do Brasil, que a gente vê, né, parques limpíssimos, os lugares belíssimos, você fala, nossa, mas que lindo, como é bem cuidado, como o Estado cuida. Será que é só o Estado? Ou é o povo que também tem aquela noção de que aquilo é público, mas é meu? Então eu não vou deixar o lixo, eu não vou ficar escrevendo o nome no banheiro público, eu não vou ficar arranhando, eu não vou roubar a torneira, enfim. Como que a gente cuida do nosso espaço público? Existe essa consciência de que o público tem que ser bem cuidado? Infelizmente não dá para eu interagir, porque se eu desse para interagir, eu queria saber o que vocês estão pensando. Mas a gente está bem nesse aspecto? Estamos mal? Estamos evoluindo? Eu não sei, depende do lugar. Às vezes, quando a gente anda por aí nos espaços públicos, a sensação que eu tenho é que a gente não está muito bem, né? Que a gente não tem esse respeito todo. E aí, por que eu estou falando do espaço público? Porque tudo isso acontece, todos esses casos de importunação sexual no meio da rua, no ônibus, no metrô, ele acontece por quê? Porque eles veem que aquela mulher que está lá, em pé no ônibus, sentada no ônibus, no metrô, na rua andando de bicicleta, na rua conversando com alguém, ela faz parte do espaço público. Ela é pública. Então,
Isso é uma outra coisa que a gente tem que evoluir e ainda, talvez, infelizmente, demore muito. Aquela pessoa que está lá, naquele espaço público, o corpo dela não é público. O corpo dela é dela. Não te dá o direito de tratar mal, não te dá o direito de chegar perto, não te dá o direito de nada. Cada um tem seu corpo e o seu corpo é o seu templo. E você não pode chegar numa pessoa que está num local público e achar que ela está lá e que ela é pública, e que o corpo é público e que tudo é público. Não. Então, eu acho que a gente, primeiro, vai ter que ainda retroceder mais um tempo. A sociedade ainda vai ter que discutir muito o que é e o que dá para fazer e o que não dá para fazer em espaços públicos. O que se torna público quando a gente está no espaço público. E deixar bem claro que o corpo de ninguém é público no espaço público. Né? Bom, além da nossa palestrante aqui, que foi uma pessoa que fez valer sua voz, né? Que eu acho que num caso aqui que todo mundo conhece, que provavelmente ela vai poder falar melhor. Eu também queria trazer o caso da Mariana. Né? Eu até gostaria de passar o vídeo aqui, se tiver tempo. Tem tempo? Eu só tenho que saber como é que eu faço para o áudio não ficar abafado aqui. Peraí. Acho que eu tenho que colocar em opções de... O Adilson está aí para me ajudar? Eu só não sei fazer isso daqui na hora que passa o vídeo. Às vezes sai aquele som delay. Mas aí eu não sei fazer isso daqui não. Eu não vou passar o vídeo, porque depois eu vou colocar o link aqui, que eu acho mais fácil. Eu coloco o link, aí depois o pessoal coloca o link no... A Mariana, ela estava no dia 13 de agosto num ônibus no Rio. E teve um cara que sentou, ela estava sentada, um cara sentou do lado dela e claramente começou a se masturbar. E ela ficou paralisada, né? Porque a paralisação é sempre aquela reação normal, né? Que dá um misto de raiva depois, porque você fala, nossa, por que eu fiquei paralisada? Mas né? Aquela coisa a paralisação, acho que é a primeira reação, porque você fala, não tô acreditando que tá acontecendo isso, né? E aí ela ficou paralisada e ela falou, não, eu vou fingir que vou dormir e ele vai sair. Não, só que, gente, não adianta, né? Fazer isso. E aí ela viu que isso não ia dar certo. E aí deu uma coisa nela. E ela começou a filmar o cara. E ela expulsou ele do ônibus. Ela começou a gritar com ele. Ela gritava com ele. Ela falou, sai daqui. Começou a expulsar. E o que deixou ela mais chocada depois, ela colocou esse vídeo nas redes sociais, é que ninguém ajudou. Só teve uma mulher no ônibus que falou pro cara sair. Ficou todo mundo parado, assim, ó. E aí ela escreveu aqui, abre aspas, aconteceu o que eu sabia que poderia acontecer. A gente que é mulher põe o pé para fora de casa pensando em como não morrer, pensando em como não ser assediada e como não ser estuprada. A resposta é que não há como. A mudança é devagar, mas só vejo retrocesso. Bom, Mariana, você colaborou para não haver esse retrocesso, porque o seu vídeo foi muito falado e a gente precisa de mais Marianas para fazer a mesma coisa na hora que acontecer uma coisa dessa. O crime de importunação sexual, na minha concepção, mais do que a punição penal em si, porque a punição penal em si ela só vai ter validade se a pessoa caiu em consciência daquilo que ele fez efetivamente. Se em algum momento ele tiver a percepção de que aquilo que ele fez é errado. Mas o crime é importante porque ela traz um grito. Ela traz esse grito, ela traz o grito da Mariana, ela traz o grito da Isa, ela traz o grito abafado da Vanessa, o grito
que não vai poder mais gritar, infelizmente, ela traz o grito da Andressa e de todas as outras. Ela traz um grito que está sufocado há anos, há décadas e há séculos. Então, para isso, já está valendo essa lei. E eu espero que tenham cada vez mais políticas públicas que citem essa lei, que utilizem essa lei, para que a gente pare de ter que ficar explicando o óbvio, de que o corpo da mulher não é público. E é isso. Fico à disposição. Maravilha, doutora Renata, parabéns pela exposição tão lúcida, tão forte, tão esclarecedora. Temos vários comentários no chat, perguntas também, mas uma questão que eu gostaria, se possível, que fosse abordada, né? A lei fala em ato, né? E como é que ficam aquelas situações que não são propriamente atos que possam ser caracterizados como a infração, ou o famoso fio-fio, gostosa, aquelas piadinhas, como é que ficam essas situações? Está sem som. Tá sem som. Isso não deixa de ser um ato, né? É um ato, assim como também a gente está falando cada vez mais de violência psicológica, isso não deixa de ser um ato, né? O que talvez o fato de chamar de gostosa ou o fato de encoxar, passar a mão ou de ejacular, se a gente for parar para pensar, ele interfere mais, ao meu ver, no avanço do iter criminis. Lembra do... Sei se todo mundo aqui é da área do direito, mas que lembra do iter criminis seria o caminho do crime. Que para você chegar, às vezes, numa coisa mais radical, você passa por isso, né? Mas a partir do momento em que você está chegando, chamando de gostosa e não sei o quê, falando, eu vou fazer isso com você, não sei o quê, você já passou já passou o sinal vermelho, né? Eu acho que isso, o sinal vermelho aí é muito claro. A pessoa está quieta no canto dela e o outro vai lá, invade o espaço dela, invade a individualidade dela para esse tipo de coisa. Talvez isso tenha consequência o quê? Na dosimetria da pena, talvez, alguma outra consequência. Lógico que também, num processo, a defesa vai chegar e falar, não, eu não quis dizer isso, não, é normal, faz parte do jogo processual ali. E talvez nesse ponto mais fácil para a defesa alguma coisa, porque talvez fique, se não tiver testemunha, fique só na palavra. É diferente, por exemplo, naquele caso do rapaz, que foi o emblemático lá, que ele realmente tinha ejaculado, então a prova do crime estava lá, né? Então, você também tocou na questão da cidade dos homens, né? Da cidade como um espaço que não é seguro, não é confortável para as mulheres. As mulheres sempre saem à rua receosas. Há lugares que as mulheres simplesmente não podem frequentar. Até estabelecimentos comerciais, alguns que você nem para comprar um pão às vezes se sente confortável, lugares em que há muitos homens, ou que a bebida, enfim, quer dizer, é uma situação totalmente iníqua com a mulher que não pode exercer parte da sua cidadania, né? E aí eu fico pensando qual é o papel dos homens nisso. A gente vê essas condutas machistas, né, numa sociedade patriarcal, como para mim, pelo menos, uma clara demonstração de poder, né? Os homens, eles mexem com as mulheres como que querendo mostrar aos outros homens como eles são machos, como eles são poderosos, e para mostrar para a mulher que aqui quem manda sou eu, e você é um objeto e eu faço aquilo que eu quero. E nós vemos, como até no caso que você comentou do parque, os outros homens rindo, achando graça, enfim, apoiando aquela atitude.
Então, eu penso na posição do homem, quanto é importante para bloquear esse tipo de comportamento, ou seja, os amigos, os parentes, a rodinha da cerveja, não aplaudindo, ou pelo menos não silenciando diante desses comportamentos. E aí também me ocorre a possibilidade de alguma ação punitiva em relação a esses homens que, de certa forma, participam, de certa forma, eles estão auxiliando nessa conduta quando eles se omitem ou eles até estimulam. O que você pensa disso? Eu não sei se daria para encaixar, né, como copartícipe, realmente não sei. Mas, assim, o que dá vontade, se a gente fosse juíza e esses caras fossem chamados, né, como testemunha, dá vontade de passar um sabão daqueles. Sabe, para começo de conversa, falar: você não tem irmã, você não tem mães, filha, neta. Pensa no ridículo que é isso, sabe? É absurdo, mas é o que você falou, é aquela questão, é a mesma questão dos homens que estupram para mostrar que invadiram aquele terreno, né? E a minha irmã, que é médica, ela me falou uma vez, há muito tempo, que às vezes tem alguns casos de estupro que não tem a ver, né? Estudos médicos, né? Porque quando a gente fala das parafilias, né? As parafilias são todos aqueles comportamentos sexuais que são entendidos na medicina como fora da curva, que seria um comportamento sexual doente, tá? Vamos falar aí da pedofilia e vários outros, né? O caso, inclusive, da encoxada e tal, ela tá também como uma parafilia, com o nome de froteurismo. Tá? Ela também é considerada no mundo médico como uma parafilia. Então, e o que a minha irmã, que é médica, falou uma vez, é que existe a pessoa que pratica o estupro por um impulso sexual e tal, mas tem gente que pratica o estupro por raiva, por ódio. Às vezes, raiva. Vamos supor, o cara foi assaltar uma casa, né? Aí ele chegou naquela casa, uma casa muito rica, não sei o quê, ele fica com raiva daquela situação e estupra. Ou ele fica com raiva de alguém, fica com raiva do marido da mulher que reagiu de alguma forma e estupra a mulher. Então tem esse lado, né? Então acho que a educação dos homens, a gente até passou, né? A gente viu recentemente um vídeo também muito interessante, que até a nossa colega Márcia passou, né? Sobre a educação dos homens, sobre os homens tomarem essa consciência. É muito importante isso. E isso tem que começar com a gente conversando com os nossos irmãos, maridos, primos, e criando os nossos filhos para serem homens respeitosos, sem medo de que, meu filho vai virar gay por causa disso. Minha filha, se o teu filho for virar gay, ele vai virar gay de qualquer jeito, e não vai ser isso que é o problema, e ele não vai deixar de ser menos feliz ou menos boa pessoa por causa disso. Muda a página, que esse assunto também tá para lá de antigo, tá para lá de ultrapassado, e foca no caráter do seu filho, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso e focar realmente no caráter das novas gerações. É curioso, né, que nós já estamos em 2021 e ainda vemos essa cultura tão retrógrada, tão machista, e muitos homens ainda criam os seus filhos com essas frases, né? Isso não é coisa de menino, precisa ser macho, e esse tipo de postura que vai justamente colaborando para essa situação. Mas o que eu acho curioso é que esses mesmos homens, quando acontecer com a filha, ou com a mulher, ou com a irmã,
eles não vão aprovar, eles vão ficar muito furiosos e muitas vezes até vão partir para a vingança, ao passo que acham normal quando é com as outras, né? Ou vão perguntar que roupa que ela estava usando. Isso me dá muita raiva, que é aquilo que a gente fala da rua dos homens. Então, por exemplo, se eu estou aqui em casa com uma regata e um shorts, eu lembrei que eu preciso comprar um pão na padaria, quantas vezes a gente não troca de roupa para ir comprar o bendito pão? Sendo que eu não estou nua, eu estou com uma regata, uma havaiana e um shorts. Eu não poderia ir simplesmente na padaria da esquina comprar um pão assim, mas não, o meu piloto automático já faz com que, né? Bota uma calça, bota um tênis, põe uma blusa mais fechada. É um absurdo. E os homens saem sem camisa e chinelão com a maior tranquilidade, não Sim, é? sim, sim. E eu também fico pensando, não é, como que a, a comunicação é importante nas campanhas de esclarecimento e a reação das mulheres, né? A importância também das mulheres se posicionarem, entenderem que não são coisa e que não podem ser tratadas dessa forma e reagirem com bastante vigor, porque muitas vezes até as mulheres não têm muito essa consciência, justamente essas condutas que você falou, a gente acaba entendendo, e pesquisas já feitas mostraram isso, né, que um percentual muito grande das pessoas, inclusive mulheres, vão imputar a culpa às mulheres, essa coisa de como estava vestindo, como é que estava se portando, estava falando alto, rindo em público, enfim, coisas absolutamente normais, mas que precisam ser vigiadas o tempo todo. Então, é complicada mesmo a vida da mulher. Eu citei nesse artigo aqui, eu cito a pesquisa do IPEA, que é de 2013, mas tem cada coisa que você fala assim, gente, não é possível que a gente está em 2013, sabe? 2013, que são 8 anos de lá para cá. Então, é assim, sabe, algumas perguntas assim, mulheres que usam, vou só ler um aqui, no gráfico 24 dessa pesquisa, depois eu posso colocar no chat aqui a pesquisa. Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. 58,4% discordou totalmente. 11,6% discordou parcialmente. 3,4% foi neutro. Não dá para ser neutro. Desculpa, não dá para ser neutro. E eu sou radical nesse ponto. Outros 12,8% concordou parcialmente e 13,2% concordou totalmente. Então, uma pessoa que concorda totalmente que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas, gente, é o Talibã no Brasil, sabe? Uma loucura isso. Não dá. Eu acho assustador ainda, assim. Ainda bem que teve 58,4% que discordou totalmente, mas e essas pesquisas mostram também, né, o percentual de mulheres que já foi importunada, é uma coisa assim absurda, né? Quase 100%. Quase 100%. São todas, né? Então vamos lá para as perguntas, né? Nós temos alguns comentários no chat. A Marilda dizendo que você deu um ótimo exemplo de empatia e cidadania. As meninas nem deveriam ter noção do que pudessem fazer. E a senhora agiu em nome da justiça, possivelmente no caso do parque, né? E acima de tudo como cidadã. A Vanessa, estamos evoluindo na noção de público, mas a passos de formiga. A Marilda, triste demais assistir cenas reais de importunação sexual, de assédio, como sofreu a deputada estadual na Câmara Legislativa, só não sente mesmo quem não tem empatia. E o nosso colega Ricardo Mendonça Cardoso, que é da comissão e organiza este evento, ele pergunta para você se você acredita que mulheres negras ou mulheres trans e travestis sofrem mais com esse tipo de violência e o que pode ser feito para a proteção dessas mulheres. Tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que elas sofrem muito mais.
sofrem mais, primeiro, porque elas estão mais expostas, né? Se a gente for olhar, quem que está no transporte público, quem que tá, né, no transporte público na hora do rush, né? Que é de manhã, no fim do dia, são as mulheres negras. As mulheres trans sofrem duplamente porque talvez falte até um pouco. Eu não saberia dizer se falta. Eu não tenho elementos para dizer, seria um achismo meu aqui. Mas eu tenho a impressão que elas talvez não tenham a mesma sororidade em relação às mulheres que não são trans, talvez porque elas também não tenham, talvez elas não tenham esse apoio de todas as mulheres, né? E tem a questão do preconceito, porque aí vai falar, não, mas é trans, então é porque gosta, é porque quer, é porque está pedindo. Então, é infinitamente pior, até para reconhecer, né, a questão do que é a mulher trans e quais são os seus direitos, né? Quando agora veio também essa polêmica da questão dos absorventes, né, do veto dos absorventes e tal, aí eu até estava vendo uma discussão na internet, mas por que vieram me perguntar, né, por que escolhem mulheres que menstruam e não, pessoas que menstruam e não só mulheres? Porque a gente tem que mudar a chavinha, né? É que a gente ainda não mudou a chavinha, porque tem mulheres que não menstruam, né? Então as mulheres trans não menstruam. A gente tem que pensar nelas também, né? Então acho que eu não tenho a menor dúvida de que elas sofrem duplamente mais. No caso da mulher negra, tem aquela cultura, existe ainda aquela cultura da escrava, né, gente? Aquela história de que o senhor lá do engenho ia lá na senzala, estuprava as escravas, fazia o que queria, porque elas eram, no caso, oficialmente propriedade deles, né? Que horror. Então, ainda tem aquela coisa de que se o corpo da mulher é público, o da negra, então, é mais público ainda, né? Então, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Obrigada pela pergunta, Ricardo. É muito importante. Devia ter falado isso antes. Há também, né, Renata, muita ignorância, especialmente na questão da transexualidade, né? É um assunto ainda tabu, um assunto pouco tratado, e as pessoas têm muita ignorância, né? E o que as pessoas ignoram, elas simplesmente rejeitam e não consideram. Então, é muito importante, não é, tratado o assunto, por isso nós temos feito muitos eventos tratando dessas questões para que as pessoas conheçam um pouco mais o que acontece, o que tem por aí, como é a vida dessas pessoas, quais são as dificuldades que elas enfrentam, para que possa haver uma empatia, uma consideração. É preciso que tenha conhecimento, né? Então, as campanhas de conscientização são extremamente importantes. A Vanessa fala que... O cinema também. Sim. Eu aprendi muito com seriados e filmes em matéria de trans, assim, tem uns filmes assim que me tocaram profundamente, alguns seriados. Tem um filme que eu recomendo demais, que eu acho que é um filme japonês belíssimo, mas ele é belíssimo, que chama Entrelaços, que é o desejo de uma mulher trans pela maternidade. Nossa, esse filme é belíssimo. Eu acho que, às vezes, se a gente não conhece, e quando a gente conhece, a gente pode conhecer através de uma palestra, ela traz aquele conhecimento racional da coisa. Mas, às vezes, quando a gente conhece a realidade trans através de um filme, de uma série muito bem feita, a gente acaba conhecendo a situação do trans de uma forma mais sentimental, mais calorosa. Eu acho que vale a pena a gente conhecer esse instrumento como uma forma de conhecer a realidade trans. A arte tem o poder de nos transportar para aquela realidade, para aquela situação. A gente consegue se sentir como a protagonista, e isso faz uma diferença enorme, né? A Vanessa de Souza Santos, acho que resumiu bem aqui o nosso sentimento em relação a essas questões. É um misto de raiva com asco e medo, exatamente isso que nós sentimos, né?
A Adriana, ela fala que na segunda vara de execuções fiscais tivemos um caso em que um terceirizado subia na pia do banheiro masculino para olhar as mulheres no banheiro ao lado. Existia um vão entre os banheiros próximo ao teto. É uma coisa curiosa que muitas pessoas pensam que esses homens, né, geralmente homens, que têm essas condutas, são doentes, né, que isso é uma patologia. E eu, pelo menos, já ouvi várias vezes de especialistas que não, que a grande maioria não tem nenhum distúrbio mental, não. É coisa do caráter mesmo, da personalidade. E eu vejo quando assim são atos muito violentos, muito absurdos, as pessoas falam, são doentes, são doentes, não, são pessoas que têm essa tendência abominável e que precisa ser tratada como crime e não como doença, né? A Marilda, infelizmente, há uma banalização da violência e do assédio contra as mulheres, independente, inclusive, de classe social, de cargo, de gênero. Inclusive, vemos que há até mulheres que acham que a vítima teve culpa, um absurdo. Mulheres que pensam assim precisam se valorizar mais e ter mais empatia também. A Adriana também traz aqui um relato. Peguei o homem em flagrante, veio pedir desculpas, dizendo que não poderia perder o emprego. Aquele caso, né? No fim, a culpa é sua e não a dele, por ter perdido o emprego. Foi igual o cara do parque, que foi me xingar porque ele perdeu o emprego. Exato. Você é responsável, você ainda tem que pagar uma indenização para ele, né? Pelo emprego perdido. E a gente aqui do outro lado acha que foi pouco até, né? A Betina comenta, mulheres com medo de pegar Uber, né? Que a gente também já viu relatos de ocorrências e que isso é um absurdo. Agora, nós temos aqui uma pergunta da nossa colega Marília Gomes de Aguiar Leonel Ferreira. É possível atribuir presunção de verdade à narrativa da mulher que denuncia o fato criminoso? Eu estava pensando nisso, né, na dificuldade da prova, nesses casos, geralmente. Numa situação, ela complementa, sem testemunhas ou imagem? Não, é ruim, né? Para o processo é ruim não ter testemunha, não ter imagem, não ter nenhum outro elemento. Fica realmente ruim. Agora, eu fico pensando o seguinte, agora pensando como juíza, a gente consegue entender quando o discurso faz sentido, né? Depois de alguma experiência, a gente percebe o discurso que faz sentido, que tem coerência, enfim. Por isso que é importante, mais importante do que isso, talvez, seria a denúncia imediata. Porque se você vai denunciar o caso depois de um mês, o tempo faz com que aquela espontaneidade se perca. Então, agora, se a pessoa passou por um problema desse, vamos supor, ela foi atacada no ônibus. Agora, primeira coisa, ela tem que chegar e falar, o cara veio aqui, não sei o que, alguém viu? Alguém viu? Vocês viram? E aí ela vai para a delegacia, naquele estado de nervos, porque isso ajuda nessa presunção de veracidade, né? Porque é sempre, tudo que a gente tiver no calor dos acontecimentos é melhor. Eu acho que, no caso, quando a gente fala de prova, né, principalmente na parte penal, toda aquela prova que a gente puder coletar no calor dos acontecimentos, ela é melhor. Porque tudo, testemunha, não sei o que, tudo perde muito rápido. Porque são coisas que acontecem rápido. Então, né, a memória se apaga, se dilui. Obrigada, Renata. A Renata está aqui se dispondo a esticar um pouco mais o horário conosco, porque a deputada está com problemas e está tentando desde o início, mas está com alguma dificuldade com a internet e ainda não conseguiu
ingressar. Nós vamos aguardar mais um pouco, mas enquanto isso nós aproveitamos da Renata, que se dispõe a continuar conosco e responder, que ainda temos perguntas. O nosso colega Ricardo, ele pergunta, o sistema de justiça está preparado para não incidir em revitimização e culpabilização da mulher nos casos de importunação sexual? Como podemos melhorar? Ai, Ricardo, pergunta difícil, porque quando a gente fala de sistema de justiça, quem é o sistema de justiça, né? A gente está falando de 27 tribunais de justiça, que tem fóruns, né, espalhados nas cidades do Brasil inteiro. A gente tem os 5 TRFs, que pode aparecer alguma ação para a gente, por conta da competência. No caso desse crime, é mais raro. Eu me lembro de um caso que caiu com a Raicler, mas foi antes de ter o crime até, porque ele aconteceu a bordo a importunação sexual aconteceu a bordo de um avião, né? Então até pode ter um caso desse na Justiça Federal também. Mas aí quando a gente fala de sistema da justiça, a gente está falando de um universo absurdo. Então você vai perguntar, lá no interior do Acre, será que está preparado? Não sei, pode ser que não. Tem alguns estados que a gente vê que tem alguns estados, eu não quero ser injusta aqui, mas a gente percebe, assim, até pela leitura do jornal, tem alguns estados que têm uma cultura mais machista, né? O que eu acho é que a gente tem que ver, isso aí deveria ter um tipo de tratamento, e a gente lembra, vocês lembram também o que aconteceu foi muito falado agora eu já não sei se foi esse ano ou se foi o ano passado, de um caso de um juiz aqui do TJ de São Paulo, de família, que ele foi até mandado para outro lugar, porque ele era extremamente grosseiro, e ele falava assim, e aí, mãezinha, não sei o quê, eu sei. Ele era grosso, machista, ele era um horror. Eu ouvi os áudios, eu não consigo repetir, mas ele já fazia, assim, a pessoa saía de lá humilhada, né? A gente tem o caso da Mariana Ferrer lá, que eu vi o pedaço da audiência, e eu vi também que faltou um tato ali, faltou uma gestão ali, né, do juiz, até antes de começar a audiência, porque ele queria saber, queriam saber se tinha alguém perto dela, e aí aquele negócio virou um negócio que era para ser assim, ficou desse tamanho. O que essa ideia do Ricardo me faz pensar é mais ou menos um curso que a Infam fez durante muito tempo, talvez ainda tenha em EAD, a Infam tem um curso que é sobre como ouvir, que assim, eu nunca cheguei a fazer porque é um curso muito mais voltado para o pessoal da estadual, mas é um curso para como ouvir menores, né? Seria uma escuta atenciosa aos menores. Então, quando o menor de idade é vítima, é testemunha e tal, esse curso começou com um juiz lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o desembargador da Altoé, e aí esse curso foi replicado. Outros formadores replicaram esse curso em formato EAD, formato presencial, de como fazer a oitiva de testemunhas menores, porque é uma oitiva que tem uma tendência a se perder, precisa ter todo um cuidado especial, como você vai inquirir um menor, crianças, principalmente crianças pequenas, elas têm uma noção de fantasia, né, às vezes uma mistura de fantasia com realidade. Então, acho que a gente precisaria investir mais nesse sistema de justiça, de como ouvir esses casos, né, de como fazer a escuta desses casos, até para que, gente, também a gente tem que pensar o seguinte, a gente também não pode fazer com que esse tipo de lei vire um instrumento malicioso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Lei Maria da Penha, é inegável a importância da Lei Maria da Penha, é inegável. Mas você também, o juiz vai ter que ser, o juiz, o Ministério Público, eles têm que ser muito atentos, porque tem advogados da área de família
que chega e fala assim, ó, fala para o fulano que se ele não der atenção de tanto que você quer, que você vai denunciar ele na Maria da Penha. Então, a gente tem que ficar muito atento para que esses instrumentos que vieram para sanar um problema histórico, secular, eles não virem instrumentos nem de injustiça, né? Ou seja, de deixar passar a situação em branco, porque o processo virou mais importante do que o conteúdo e foi mal conduzido, ou como uma forma de coerção. Então, eu acho muito importante que tenha cursos de como ouvir esse tipo de coisa, de como proceder em relação a esse tipo de coisa. Não sei, a gente estava falando, né, na pergunta da Marília, né, da questão de quando não tem outra prova. Não sei se a gente poderia pensar aí de ter, na hora de fazer essa escuta, de ter 2 juízes ouvindo, em vez de um só, um juiz, uma juíza, não sei. Eu acho que a gente poderia aprimorar isso daí. Acho importante que a gente dê esses tipos de curso para que a gente aprenda como ouvir, né? Do mesmo jeito que eu lembro que eu fiz uma vez um interrogatório de uma mulher trans que eu chamei a senhora isso, a senhora aquilo. No final ela falou assim: eu só queria agradecer uma coisa. Ela confessou, né? Ela falou: eu fiz mesmo, não sei o que. Ela fez assim: mas eu só queria agradecer uma coisa, que a senhora me chamou de mulher, né, pelo meu nome feminino o tempo todo. Olha, eu só disso eu já fiquei tão feliz. Nós precisamos ter, não é, um preparo, uma sensibilidade acima de tudo, e os juízes certos nos lugares adequados, né? Porque esse caso que você mencionou do juiz que era da vara de família e que tinha uma postura totalmente inadequada, né? Até em relação à Lei Maria da Penha, tem uma fala que ele fala que não dá nem bola, e também a gente viu tudo isso na internet, afinal, né? E ele também, hoje as audiências são gravadas e acaba ficando isso, né? E um outro caso também, que ele fala para a mulher, né? Porque que tem tanto filho, agora o problema é seu. É um horror, é um Coisa horror. desse tipo que é inacreditável, né? Que um juiz, em qualquer circunstância, pudesse pensar e falar alguma coisa dessa, menos ainda tratando justamente numa vara que cuida só disso, né? Então, está decididamente no lugar errado. Pode ser excelente juiz em outra área, mas não serve para aquilo ali. Então, também o judiciário tem que ter esse olhar, não é? Na hora de prover as vagas em varas que atuam em áreas mais sensíveis, buscar o juiz com o perfil adequado, né? Na França é assim, né? Na escola de magistratura francesa, quando o juiz entra e ele vai ser preparado para algumas. E aí, assim, eles veem que tem pessoas que não têm perfil para direito de família, ou não têm perfil para o criminal, ou para alguma outra área. Eles investem nessas pessoas para que, inclusive nessa parte do treinamento, da produção de provas, para que essas pessoas tenham essa delicadeza e essa expertise nessa área, né? Sim, daí a importância, né, Renata, do curso de formação inicial dos juízes e também de formação continuada, né? Os juízes têm que ser capacitados o tempo todo, porque novas questões vão surgindo, né, novas tendências, novas demandas, e o juiz tem que estar preparado. E, como você disse, o sistema de justiça todo, né, os policiais, os promotores, enfim, todos aqueles que trabalham na área. Nós temos aqui mais uma pergunta da Márcia Panúncio, que é também servidora do tribunal, e ela é membro da Comissão de Equidade de Gênero, e pergunta o que a vítima deve fazer ao vivenciar uma situação de importunação. Qual o veículo para denúncias?
Tem que, primeira coisa, tem que ver quem está perto, né? Acho que o que aquela menina Mariana fez no ônibus foi muito bom. Ela gritou, ela verbalizou, ela filmou. Então, acho que a gente tem que pensar. Eu sei que não é uma hora que a gente vai ficar pensando em provas, né? Em coletar provas. Mas eu acho que ela acabou com essa filmagem coletando provas lá. A gente tem que ver se a gente tem que chamar as pessoas que estão do lado para testemunhar. E tem que ir na polícia. Ah, é chato, gente, eu vou perder meu dia inteiro. Putz, eu perdi meu dia inteiro com isso. Eu tinha uma reunião, eu tinha um aniversário, eu tinha um monte de coisa mais legal para fazer. Eu tenho trabalho. Não, perde o dia, porque é importante. Você vai perder o dia inteiro, você vai na delegacia e tal, perde o dia. Nos metrôs, eles têm os números de disque denúncia. É importante a gente ter salvo. Eu acho até que eu acho até que eu tinha salvo nos meus contatos um número de disque denúncia no metrô de São Paulo, salvo engano. Mas quando a gente chega no metrô e vê que tem um número desse, a gente tem que denunciar. Ó, eu tenho. No metrô de São Paulo, aqui, ó. Metrô SP. A gente tem que ter esses números à mão. É uma boa orientação, né? A gente já gravar esses números e quando for vítima, esperamos que não, mas todas estamos sujeitas, mas também quando presenciamos, nós não podemos nos omitir. Como fomos Quando testemunhas, né? vemos uma situação dessa ocorrendo, eu penso que nós devemos filmar, nós devemos estimular a vítima a denunciar, chamar as pessoas que estão próximas também para testemunhar, enfim, fazer uma corrente contra esses abusos, né? E também a questão da educação, né, que a Marilda coloca aqui, que é tudo, que é importante, inclusive é uma disciplina obrigatória a esse respeito, desde a educação básica. Ela comenta que é pena que isso não exista, mas que seria importante. E nós temos ainda mais algumas perguntas. A Teve um Maria. caso, já que a gente Sim. está com tempo, teve um caso o ano passado que eu fiquei abismada. A minha filha estava no 5º ano do fundamental. Ela está com 11, na época ela estava com 10. E aí o assunto na aula online lá veio um assunto sobre feminismo. Eu acho que eu não estava perto, eu estava trabalhando assim. E aí o bendito, né? Se tem uma coisa que é a invenção do século, que é um inferno, é o tal do WhatsApp dos pais, né? Do grupo de WhatsApp dos pais. Aí teve uma mãe lá que colocou no grupo do WhatsApp que ela achava errado a escola tratar de assuntos como feminismo, porque ela não queria que a filha dela crescesse com ódio aos homens. Eu subi e desci a serra 3 vezes de ouvir um negócio desse. Aí fui obrigada a me manifestar com ênfase. E aí outras mães, graças a Deus, acompanharam, porque é um problema. Aí vai falar um negócio desse na escola. Aí soltam essa. Teve um caso lá no Rio de Janeiro que foi que as meninas do ensino médio, elas sofreram assédio de um professor. Um colégio bom, classe média alta do Rio. Elas sofreram assédio do professor e foram lá para a escola denunciar. O que a escola fez? Nada, botou paninho quente. Mas assim, eu adorei essas meninas. Sabe o que elas fizeram? Elas foram lá no Ministério Público. Aí o bicho pegou, a escola teve que fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí teve um grupo de pais que fez um movimento contra essas meninas, dizendo que elas eram feministas, não sei o quê, que elas eram não sei o que lá, e que elas tinham ideias, isso, aquilo outro. Aí o outro grupo de pais fez um movimento para defendê-las. E elas montaram um grupo no Instagram em que agora elas colocam as ideias feministas, as ideias, nem feministas, as ideias de direito, porque uma delas comentou que o professor assediava, a outra falou, nossa, ele também me cantou. Quer dizer, o professor vai ficar assediando o adolescente?
E a escola vai achar isso normal? Então, assim, adorei essas meninas já têm essa consciência, já é uma geração melhor que a nossa, que não fica calada com vergonha. Isso é importante, né? A geração tem mais liberdade, né? E essa questão aí de mulheres serem criadas com ódio aos homens não tem absolutamente nada a ver, porque a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra é contra o patriarcado, não é? Como essa ideia vetusta de que o homem pode tudo e que a mulher é coisa e deve ser dominada. É É contra a guerra contra a falta de respeito, seja de onde quer que venha. nada contra o homem, né? Em absoluto. Nós temos ainda mais algumas perguntinhas aqui e alguns comentários, né? A Marilda ainda pergunta se há tipo de penas alternativas ou prestação de serviços em caso de violência e importunação contra a mulher, as mulheres trans e etc. E eu me lembro de ter lido, agora não me recordo bem qual autora, mas uma feminista, Rita, da UNB, bastante conhecida, e que ela é contra qualquer tipo de medida que beneficia réus nesse processo, porque ela diz que inverte totalmente a ordem, né? As medidas de cumprimento de pena facilitadoras, elas veem o preso como o ser que precisa de proteção, né? E no caso de violência contra a mulher, não, porque quem precisa da proteção aí é a mulher. Então, é uma visão bem particular, mas ela é bastante radicalmente contra qualquer tipo de benefício. O que você pensa? E aí a pergunta sobre as medidas alternativas. Até pela pena, né? De acordo com a lei anticrime, a lei anticrime tem uma ressalva quando ela fala do acordo de não persecução penal. Não tem uma jurisprudência ainda, mas eu acho que esse crime entra nessa ressalva, de não ser caso de acordo de não persecução penal. Mas ainda que não seja caso de acordo de não persecução penal, a pena, se a pessoa não for reincidente, tal, a pena vai ser baixa, e vai ser uma pena, baixa que eu digo, é de 1 a 5, a pena vai ficar lá pelos 2, no máximo, por aí. Então, é uma pena que vai caber a conversão, né, de restritiva de direitos. E eu acho, entre o regime aberto, que aqui no Brasil o regime aberto é nada, né, porque o regime aberto é ficar em casa, e uma restritiva de direitos, melhor uma restritiva de direitos. E a restritiva de direitos, é importante que seja uma restritiva de direitos que a pessoa caia em si. Se dá para sempre fazer dessa forma, eu não sei, porque como a gente está falando do Brasil, que é enorme, que é imenso, talvez dê, mas talvez dê. Se a pessoa cair em si, se tiver algum meio dela perceber o mal que ela fez, ele pode ser um agente transformador, né? É verdade. Nós falávamos do sistema de justiça, inclusive o Ministério Público, né? E nós temos aqui a honra de ter a participação da promotora Fabiana Delmas, que é uma grande potência nessa área, atua com muita presença e perseverança. E ela comenta aqui que, infelizmente, o assédio sexual ainda é muito presente. E ela parabeniza o evento, que é excelente, e comenta também que devemos atribuir valor à palavra da vítima, assim como se interpreta a Lei Maria da Penha, que constitui um bom elemento. E pergunta o que a doutora Renata pensa a respeito. Nós já falamos um pouco disso, não sei se você gostaria de acrescentar algo mais. Só entender um pouco melhor a pergunta. Ela fala que, pela lei da Maria da Penha, a palavra da vítima tem que ser respeitada, tem uma boa
um valor e que ela acha que esses casos também, a palavra da vítima constituiria um bom elemento, tem que atribuir fé a essa palavra, na linha do que a gente já tinha perguntado antes. As reações, a reação da mulher, a reação genuína da mulher, natural da mulher, quando ela sofre um caso desse, e eu tive a oportunidade de ler integralmente a sentença, a transcrição dos depoimentos do processo da Raicler, que é esse processo da moça que sofreu assédio no avião, eu li, ela me deu a sentença para eu ler, e assim, é muito interessante, porque quando a vítima vai contando, a gente como mulher, a gente tem uma imediata identificação, porque assim, é aquilo que a gente estava falando, né, assim, quando a gente sofre essa importunação sexual, primeiro que você, tudo bem, você pode ir para a rua com o seu alfinete de gancho, mas às vezes é inesperado, às vezes você está distraído em algum lugar, você está no ônibus, você está passando, ou você está sentada no ônibus meio com sono, e o cara começa a colocar, sabe, apoiar aqui, esfregar. Você não está esperando por aquilo, né? E então, eu acho que a reação da vítima, ela é um looping. Então, a primeira reação que você tem é do tipo, sabe, me deixa, me larga. Ou a segunda reação do tipo, vou fingir que não vi para ver se ele vai embora. A gente tem um misto de sensações. A terceira reação, a gente tem essa coisa. Ai, gente, o que eu fiz de errado? Eu tô com decote. Ai, a minha saia, o que eu fiz de errado? Ou será que eu sorri para eles, sabe? Tipo, vamos supor, você foi num comércio, a pessoa te deu o troco, você fala assim, obrigada. Será que na hora que eu sorri e falei obrigada, ele achou que ele poderia abusar? Enfim, a gente tem esse monte de reação ao mesmo tempo e, infelizmente, às vezes a raiva demora para vir. Né? A raiva, aquela raiva que vem assim, às vezes ela demora para vir. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de discurso, porque na hora que a gente ouvir esse discurso, a gente se identifica. E foi na hora que eu li o processo, da Raicler, eu li o depoimento da moça, assim, é muito aquele looping de emoções, de coisas que acontecem. A moça, por exemplo, ela estava lá no avião, o que ela fazia? Ela pegava a revista, não sei se era da Gol, da Latam, enfim, da empresa aérea, e ela pegava a revista e punha a revista aqui, porque ele ficava passando a mão nos seios dela. Aí ele pegou e começou a botar a mão na perna. Ela pegava a revista e punha a revista na perna. E aí ela falou, mas por que eu vim de saia, sabe? Então foi esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa, a gente tem que prestar atenção e acho que a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que trabalhar, as ONGs têm que trabalhar, sabe? Igual tem alcoólicos anônimos, assim, que trabalham essas coisas em grupo. Devia ter um grupo das pessoas que sofreram. Deve ter, mas acho que é importante que as pessoas falem sobre isso. Porque na hora que ela ouve a fala da outra, ela vê o quanto ela é normal. Então, acho que as ONGs, seria muito legal se as ONGs tivessem, vamos supor, uma roda de conversas, que é o que você falou, 100%, se bobear, 100% das mulheres já foram assediadas, já foram importunadas na rua, umas de um jeito melhor, outro pior, mas enfim, melhor ou pior não, digamos, mais ofensivo, menos ofensivo. Menos ruim, né? Mas assim, se você colocar 30 mulheres sentadas numa roda, vai ter um monte de história. E se uma compartilhar a história com a outra, a gente vai sair de lá se sentindo melhor, se sentindo mais forte. Então, acho que tem muito o que fazer aí, e acho que isso aí também seria uma boa. O nosso colega Ricardo, que ele é sempre muito presente nos eventos e nas realizações da comissão, ele comenta, né, que o feminismo é muito mal interpretado, que há ideias equivocadas sobre o feminismo. Os homens também podem ser feministas, eu sou testemunha que o Ricardo é. Com certeza, e muito atuante.
E ele complementa: trata-se apenas de promover a igualdade de direitos e oportunidades para mulheres e homens. Ele já tinha comentado antes, né, que essas condutas são muito naturalizadas. Muitas vezes são vistas mesmo como o exercício legítimo da masculinidade, né? Aquela coisa da mulher passar e o homem ficar torcendo o pescoço para olhar a região específica, né? Que não tira pedaço nenhum, não falou nada, mas incomoda, é invasivo, mas é tão comum e é tão naturalizado que acho que muitos homens pensam que se não fizer isso, tá com algum problema, né? Tem alguma coisa errada com ele. Tem muitos homens que se tornam feministas quando têm filhas. É verdade, Então, exato. assim, eu lembro o meu pai, acho que é um que, depois de ter 3 filhas, ele tem um filho homem, e depois, em seguida, vieram 3 mulheres, ele sempre ficou preocupado com a gente ter a nossa independência, com a rua, né? Essa história da gente saber se defender na rua. Ele sempre ficou muito preocupado com isso. A Ana Carolina da Veiga Jardim Pérez, que tem sempre acompanhado os nossos eventos, ela fala que no caso da Lei Maria da Penha, há previsão para oficinas instrutivas aos agressores, para compreenderem que sua ação é errada, mas também deve cumprir a pena. Essas oficinas, elas são bem interessantes, né? Naquele filme, me foge o nome agora também, depois eu vou lembrar. Ele mostra, né, umas oficinas, os homens discutindo essas questões, e aí, quando falam, eles acabam ouvindo as coisas que eles mesmos fazem e pensam, e aquilo transforma, né? E os outros também ouvindo e comentando. Isso é bem interessante, bastante positivo mesmo. Umas oficinas também dos importunadores seria muito bom. É interessante, né? A Vanessa comenta que às vezes é muito arriscado a gente se defender, né? A gente pode efetivamente correr algum risco na rua, no espaço público, em relação aos homens, mesmo que seja necessária essa defesa, às vezes a gente nem pode, né? Para poder se preservar. A situação da mulher é realmente bastante fragilizada nesse aspecto. Infelizmente é. Mas, não sei, acho que a gente tem que deixar a paralisia de lado, talvez, e... É lógico, essa defesa que eu digo, a gente tem que ponderar, né? Se a pessoa tem uma arma, se a gente está num lugar ermo, enfim, talvez a fuga seja o melhor negócio, você se enfiar dentro de um comércio, enfim. A gente tem que estar sempre ligado, assim. Eu lembro uma vez eu estava na rua, veio uma torcida de futebol do outro lado da rua. Eu lembro que eu vi uma banca de jornal, falei pro cara assim: eu vou ficar aqui atrás da banca com você até a torcida ir embora, tá bom? Ah, não, tudo bem, fica aí. Assim, foi, sei lá, um instinto de proteção, né? E mesmo quando a gente resolve denunciar, né, a Luciana do Pré-Rabelo comenta aqui, pergunta, né, o que fazer quando a mulher procura denunciar o fato e se depara com esse mesmo machismo vindo das instituições que deveriam zelar pela promoção da justiça, delegacias de polícia, Ministério Público e até mesmo na própria magistratura, né, uma situação que a gente já viu acontecer. Acho que nesse caso ela teria que ver uma ONG, alguém, porque tem muita ONG que tem apoio jurídico gratuito. Tem algumas ONGs que tem. Então, acho que, às vezes, se na primeira ida dela na delegacia o negócio já não foi bom, acho que ela tem que começar a ir acompanhada. O recado claro, né, Renata, é que nós devemos denunciar sempre, que nós não devemos nos amedrontar e que, mesmo diante de dificuldades, até de reveses, nós temos que procurar, porque quanto maior
houver visibilidade nesse tema, houver denúncias e ações, é uma colaboração para que isso vá diminuindo, né? Se nós nos omitirmos, nós não vamos sair deste lugar. Uhum. Então, eu estou lendo aqui também o depoimento da Maria Odete. Parabéns, Maria Odete, muito bom. Ela falou que uma vez ela foi constrangida no ônibus, aí ela pegou a bolsa e deu na cara dele e fez um escândalo. O pessoal do ônibus reagiu junto e ele logo desceu. Muito bem. Sempre vale, né? A mulher escandalosa nessa hora. Nossa, você lavou a alma, tua e de todas as mulheres do ônibus. Muito Exato, bom. nós temos que agir mesmo em nome de todos. Esse cara vai pensar a segunda vez na hora que ele for fazer de novo. Ele vai parar para pensar, porque vai que ele pega uma outra Maria Odete pela frente. Outra louca, porque a mulher é sempre louca quando é incisiva. E a gente tem a tendência a sentir vergonha, né? Uma coisa curiosa, sempre que ocorre uma situação dessa, a mulher fica com vergonha, não sabe como agir. Mas a gente tem que transferir a vergonha para quem realmente deveria ter. Então, denunciar, fazer escândalo, colocar em xeque, colocar o outro na vergonha, porque isso pode até fazer com que pense, reflita e veja que a conduta não é adequada, não é? Ter muito consciente de que não é porque você está no espaço público que você é pública, não é. Teu corpo é teu templo. Tem que ter muito isso. Isso é muito, muito claro. A gente tem que ter isso muito claro. A partir do momento que a gente tem isso muito claro, em vez da gente ter vergonha, a gente vai ficar quando alguém chegar perto. Boa fala. Teu corpo é teu templo. Nós estamos chegando já no horário e eu peço desculpas ao nosso público, realmente a deputada não conseguiu e ela ficou sem internet e está tentando e a gente tem recebido informações e tudo, mas não conseguiu conectar. Ela foi um bom exemplo de uma pessoa que fez valer a lei, né? Que deu voz para a lei, né? Exato, e num espaço masculino, num espaço de poder e que acabou expondo de forma bastante vergonhosa, né, conduta de um parlamentar, que devia ser, obviamente, uma pessoa que tivesse uma postura diferente, e isso contribuiu muito, né? Então, Renata, eu deixo para você as palavras finais e nós vamos encerrando e agradeço muito a sua disponibilidade de ter ficado aqui conosco durante esse tempo, foi muito interessante, o bate-papo poderia continuar por muito tempo ainda, mas nós vamos ter que encerrá-lo. Doutora Terezinha, eu só tenho a agradecer. O que eu acho importante falar, assim, é uma lei que tem só 3 anos, que em alguns momentos, quando a gente vê o noticiário, a gente fica desanimada. Eu fiquei muito triste com a notícia da Andressa, que foi agredida andando de bicicleta, mais triste ainda com a notícia da Vanessa, que foi morta lá em Itajaí. Mas essa lei é o começo de um grito que estava sufocado. Então, vamos pensar assim, vamos continuar adiante, vamos nos unir em relação a todas as mulheres que forem vítimas. Vamos dar voz a essa lei, né? Essa lei precisa de voz. Ótimo, Renata, muito obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada em especial aqueles que nos enviaram comentários, perguntas, isso sempre torna o nosso debate muito mais interessante, mais rico e enriquecedor. Enfim, a todos que participaram e colaboraram, e convido também a todos que estejam conosco amanhã, às 11 horas, quando nós vamos falar de stalking com a doutora Fabiana palestrando, Dalmas Rocha Paz, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, até enviou pergunta hoje para a Renata, e ela é presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de São Paulo, que organizou conosco este evento. E teremos a doutora Fabiana, na verdade, presidindo a mesa,
E como palestrantes, a doutora Isabela Del Monte, que é a advogada fundadora da GEMA Consultoria em Equidade, e a Ana Lara Camargo de Castro, que é promotora de justiça do Mato Grosso do Sul. Aguardo todos vocês, mais uma vez agradeço muitíssimo, Renata, pela sua colaboração, sua contribuição, que foi magnífica, uma manhã deliciosa. E até a próxima, obrigada a todos.